Fala aí galera, beleza? Vídeo para casa para mais um vídeo. Hoje não vai ser eu que vou. Eu só tô no começo de novo. Igual quem assistiu aquele vídeo, né? Eu vou colocar ele aqui, ó. Beleza? Então, fiquem com o vídeo do meu pai aí. E é nóis, falou! E fiquem com o vídeo. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo é o 8 e o versículo é o 25, que diz assim: E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Amém. Amém. Podemos nos assentarmos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, querido Jesus. Quero agradecer os irmãos que têm orado por mim, pela minha família. Quero pedir que continue orando. Aleluia. E quero dizer para os irmãos que eu não faço parte daquele grupo que começou, que fundou isso aqui. Mas eu quero fazer parte até Jesus voltar. Para nós continuarmos glorificando, exaltando e louvando ao Senhor lá na Nova Jerusalém. Lá na Canaã Celestial. Que é o intuito que nós temos no nosso coração. Porque a palavra do Senhor nós acabamos de ler que o nosso Redentor ele não dorme. O nosso Redentor ele nos guarda, ele nos livra. Até hoje estava comentando com o pastor João, um pouquinho antes aqui, diz como devemos seguir Jesus no livro de Mateus. E eu comecei a ler e eu estava assim meio com esse vírus, todo mundo falando de vírus e vírus. E o Senhor colocou esta palavra também ao meu coração, que aqui diz, no capítulo 8, o versículo 22 diz assim: Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixai os mortos sepultarem os mortos. Essa palavra falou grandemente ao meu coração, que nós devemos seguir Jesus, independente da altura que esteja o vírus. Porque muitas das pessoas lá no mundo estão colocando esse vírus acima de Deus. Mas nós sabemos que não existe nada acima do nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Redentor vive, que o nosso Deus, ele vive. O nosso Deus, ele não descansa, ele não dorme. E nesta palavra, a qual eu comecei a ler, eu questionei comigo mesmo. Eu falei, mas Senhor, como diz aqui no Salmo, como o salmista diz aqui, no versículo 4, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Imaginei eu, falei, o Senhor tem nos guardado, como Ele sempre nos guardou, o Senhor não dorme. Mas como que eu chego no Evangelho de segundo escreveu Mateus, e os discípulos estão despertando o Mestre? No versículo 25, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que pereçamos. Aqui o título diz: Jesus apazigua a tempestade. E eu comecei a me perguntar e a questionar, e fui lendo, fui buscando e pedindo ao Senhor que me desse um caminho desta palavra. E eu comecei a entender que Jesus, quando estava aqui no livro de segundo escreveu Mateus, Jesus Cristo, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ele estava com o seu corpo de 100% homem cansado, pois Jesus dava sermão. Jesus Cristo, no capítulo 8, ele terminava o sermão da montanha. E ele vinha vindo, prosseguindo, ele estava cansado. Ele dormiu. Mas algo que não poderia ter acontecido com os discípulos aconteceram. E é o que não pode acontecer conosco. Os discípulos, eles não deveriam ter se desesperado. Porque nesse momento, enquanto Jesus dormia, porque Jesus Cristo de Nazaré, ele tinha plena confiança no Pai. Ele tinha plena confiança no nosso Deus. Porque ele sabia que o nosso Deus, ele não tosquenejará. Ele tinha plena certeza que o nosso Deus, ele não dormia. Que ele podia descansar em paz. Que a tempestade viria. Porque ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. E ele sendo 100% Deus, ele sabia que aquela tempestade viria. Mas como o irmão já disse aqui hoje, que há coisas que acontecem que é para a honra e glória do nome do Senhor. Ele sabia que aquela tempestade é para que hoje nós tivéssemos o privilégio de estar pregando a palavra do Senhor e dizendo que Ele acalmou aquela tempestade. Glória a Deus. E dizendo que Ele despertou e Ele disse: aquieta-te vento, aquieta-te mar. E naquele momento os discípulos começaram a ficar
desesperados, e diziam até mesmo: quem é este que até o mar obedece? Quem é este que até o vento ouve? Aleluia, glória a Deus. Mas nesse momento, irmãos, eu costumo entender que nas nossas vidas nós temos tempestades a qual nós enfrentamos. Às vezes tem tempestade que nós temos que enfrentar. Não é porque nós estamos... O mestre tinha mandado que eles entrassem no barco para passar para o outro lado. Mas nesse momento eles entraram. Eles estavam obedecendo o mestre. Às vezes tem tempestade que vem nas nossas vidas que é para a honra de Deus. É para que o Senhor tenha a nossa confiança, para que nós possamos confiar nele, que é somente ele que chega e diz: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Nesse momento eu começo a entender que às vezes os discípulos começaram a ficar preocupados e começaram a falar consigo mesmo: mas ele nos mandou vir para cá. E agora, onde está ele? Aonde está ele? A Bíblia diz que os discípulos eram marujos, eram pescadores experientes. E eles sabiam que aquela tempestade era muito grande. Mas eu quero dizer para você que está aqui esta noite, eu não sei o seu problema, eu não sei qual é a tempestade que você tem passado. Eu quero te dizer que você deve procurar o mestre. Às vezes o mestre está adormecido, porque ele quer que você o procura, ele quer que você o busca, ele quer que você o toca, como fez aquela mulher do fluxo de sangue. Ela tinha um propósito, ela queria encontrar o mestre, ela estava passando por uma enorme tempestade na vida dela. Há 12 anos ela entrou naquela tempestade, e vinha vindo naquela tempestade, mas quando ela chega, quando ela toca no mestre, o mestre sente que dele saiu virtude. Quando ele sente que saiu virtude, ele sabe que alguém tocou ele. Tocou com fé, tocou com convicção, tocou confiando, porque aquela mulher, naquela tempestade que ela estava, ela chegou naquele momento e ela pensou: se eu apenas tocar em Jesus, eu vou ficar curada. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e nesse momento, se eu começar a pesquisar e a buscar na Bíblia, vão ter tantas pessoas que entraram em tempestades, que eles não estavam em pecado, eles não estavam em desobediência. Às vezes você entra em uma tempestade simplesmente pela vontade de Deus. Simplesmente pela vontade de Deus, porque o seu Deus, ele quer te levantar mais forte. Porque o seu Deus quer te ensinar a atravessar as tempestades. O seu Deus quer te ensinar que às vezes no deserto tem tempestade de areia. Às vezes no deserto você vai caminhando e lá você vai ter que aprender a atravessar a tempestade de areia. Às vezes tem momentos na vida do crente que ele entra em uma tempestade, como entrou José. José com seus irmãos, ele teve um sonho, ele sonhou. O Senhor Deus tinha um propósito na vida. Entra em uma tempestade simplesmente pela vontade de Deus. Simplesmente pela vontade de Deus, porque o seu Deus, ele quer te levantar mais forte. Porque o seu Deus quer te ensinar a atravessar as tempestades. O seu Deus quer te ensinar que às vezes no deserto tem tempestade de areia. Às vezes no deserto você vai caminhando e lá você vai ter que aprender a atravessar a tempestade de areia. Às vezes tem momentos na vida do crente que ele entra em uma tempestade, como entrou José. José com seus irmãos, ele teve um sonho, ele sonhou. O Senhor Deus tinha um propósito na vida de José. Mas para José chegar aonde ele chegou, ele precisava passar por várias tempestades. José chegou a ser aprisionado. José foi encarcerado, José ali ficou, mas ele nunca deixou de confiar no Senhor. Ele nunca deixou de orar ao Senhor e nunca deixou de acreditar que aquilo era para a honra e glória do nome do Senhor Glória Jesus. a Deus, aleluia. Porque um dia ele estava preso, um dia ele estava encarcerado, mas só que o Senhor foi o ensinando, o Senhor foi o indicando, o Senhor foi dando a ele dons, que ele começou a interpretar os sonhos ali dos presos. José chegou a ser
uma espécie de chefe ali na prisão. Porque quando o Senhor Deus está te direcionando até em meio à tempestade, meu irmão, glória. eu quero te dizer que você vai sair de lá Aleluia. grande. Glória, Você glória, vai sair de glória. Nesse momento, José, quando ele Aleluia. sai da prisão, Jesus Cristo coloca ele como governador do Egito. Você imagina o motivo? Por que José entrou naquela tempestade? Porque ele precisava aprender naquela tempestade. Porque onde ele ia chegar, ele ia ter que lembrar da onde ele passou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu vejo uma grande tempestade também na vida do cego de Jericó. Aquele cego que ficava ali mendigando no caminho de Jericó. Ele ficava em uma das três estradas que tinha entre Jericó e Jerusalém. Aquele cego entrou em uma grande tempestade no dia que o Império Romano furou os seus olhos. Porque essa história não cita na Bíblia, irmãos, mas de acordo com alguns livros de historiadores, conta a história que o cego Jericó, fizeram ele cego, ele não nasceu com aquele problema. E a Bíblia não cita nem o nome dele, cita o nome do pai. Bartimeu significa filho de Timeu. O pai dele chamava Timeu. De acordo com a história, o filho de Timeu.